Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar de um assunto muito recorrente em sala de aula, eventualmente em debates jurídicos, que é o assunto ligado à carga tributária brasileira. No Brasil, a carga tributária é alta ou ela é baixa? E a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai tratar desse assunto é que saber se algo é alto ou é baixo depende de saber qual o parâmetro está sendo considerado, qual o comparativo está sendo considerado, porque alto ou baixo é um conceito relacional. Então, um prédio é alto quando ele é mais alto do que a maioria dos outros prédios. Um homem é alto quando ele está acima da média daquele lugar onde ele vive, mas, por exemplo, um jockey alto é diferente de um jogador de basquete alto. Um jogador de basquete alto, certamente, é alguém que é alto para ser jogador de basquete, que é um grupo de pessoas que já são altas. Um jockey alto, ele pode ser bem mais baixo do que um jogador de basquete baixo, inclusive. Então, são conceitos relacionais que não só dependem do contexto, como do que se está comparando. Então, nós podemos comparar a carga tributária brasileira com uma série de outros países, com a carga tributária de outros países, podemos comparar com a carga tributária brasileira de outros períodos, podemos comparar com uma série de outros fatores. E podemos também, ou paradigmas, e podemos também discutir de que carga tributária estamos falando. Tributo A, tributo B, todos eles em conjunto, levando em conta o retorno, não levando em conta o retorno. Há países que tributam mais, mas há um retorno maior e, portanto, o cidadão precisa gastar menos com coisas que o Estado já fornece de graça. No Brasil se paga menos tributo, mas se gasta mais com coisas que o Estado não fornece de graça. Existe uma série de complicadores para a resposta a essa pergunta. Mas nesse vídeo de hoje eu quero tratar só de um ponto, que é para ilustrar como a carga tributária brasileira, na verdade, é mal distribuída. E isso faz com que a resposta a essa pergunta seja diferente dependendo de quem está sendo considerado. A carga tributária brasileira é alta ou é baixa? E aí se pode dizer para quem? Dependendo de para quem, ela pode ser alta ou pode ser baixa, comparada à de outros países. Então, o exemplo que nós vamos escolher aqui é do imposto de renda das pessoas físicas, e vamos comparar o imposto de renda das pessoas físicas no Brasil com o imposto de renda das pessoas físicas na Áustria. Então, a carga tributária no Brasil, as pessoas no Brasil pagam mais ou menos imposto de renda das pessoas físicas do que na Áustria. E aí a resposta pode ser diversa, dependendo de quem nós estamos considerando. Por quê? Porque no Brasil há uma isenção, ou seja, o tributo não é devido, em relação àquelas pessoas que oferem rendimentos de até 1.900 e poucos reais por mês. Mais especificamente, R$ 1.903,98. Então, alguém que ganha por mês, o que ofere rendimentos de até R$ 1.903,98, vamos arredondar, pouco mais de R$ 1.900 por mês, essa pessoa é isenta. E aí o imposto passa a incidir a partir daí. Quem ganha mais de 1903,98, portanto, quem ganha 1903,99, 1904, 2000, 3000, quem vai ganhando acima disso vai se sujeitando a alíquotas progressivas. O que são alíquotas progressivas? São alíquotas que sobem conforme sobe a base de cálculo. Quanto maior o valor da renda, maior o percentual que se tira dela a título de imposto. Não é correto dizer apenas, isso foi dito nos comentários aos artigos do CTN no quadro deste canal, dissecando o CTN, quando tratamos do imposto de renda e da progressividade, isso já foi explicado lá, mas é importante dizer de novo. Dizer que o imposto é progressivo não significa apenas que quem ganha mais paga mais. Se o imposto tivesse uma alíquota de 10%, quem ganhasse R$ 10.000 pagaria 10% de R$ 10.000, pagaria R$ 1.000. Quem ganhasse R$ 100.000 pagaria 10% de R$ 100.000, pagaria R$ 10.000. Quem ganha mais paga mais, mas o percentual é o mesmo. Na progressividade não é assim. Quando nós temos um imposto com alíquotas progressivas, e alíquotas são os percentuais que se usam para calcular o valor do imposto, quando se fala que o imposto tem alíquotas progressivas, o que se diz é que esses percentuais crescem, majoram-se, aumentam, incrementam-se, conforme cresce a base sobre a qual eles incidem, sobre a qual eles são aplicados. Então, quanto maior o valor da renda, maior o percentual dela que se tira a título de imposto.
E aí no Brasil se tem alíquotas que vão de 7,5% para os rendimentos que passam de R$ 1.913,98, R$ 1.913,98. As alíquotas começam em 7,5%, elas passam para 15%, para 22%, até chegar à alíquota máxima de 27,5%. Então, no Brasil, o imposto de renda das pessoas físicas tem uma alíquota máxima de 27,5%, que já é cobrada, notem, de pessoas com rendimentos mensais superiores a R$ 4.664,68. Arredondemos, pouco mais de R$ 4.600 por mês de rendimentos já se sujeitam à alíquota máxima de 27,5%. Então, essa é a carga tributária relativa ao imposto de renda das pessoas físicas no Brasil. Quem ganha até R$ 1.903,98 é isento. Quem ganha mais que isso paga o imposto por alíquotas que começam em 7,5% e chegam ao teto de 27,5%. E quem ganha mais do que R$ 4.664,68 já paga esse teto de 27,5%. E aí se diz, essa carga é alta ou é baixa? Há outros países que se paga mais imposto. Na Áustria o imposto a alíquota máxima é 55%, então no Brasil se paga pouco, tem que aumentar e tal. Esse é um debate distorcido, porque o problema do imposto de renda, pelo menos esse é um problema que se reflete na carga tributária como um todo. Mas em relação ao imposto de renda, que é o que a gente escolhe aqui como amostra, qual o problema dele? É que na Áustria, de fato, a alíquota máxima do imposto de renda é 55%, bem mais alta do que os 27,5% do Brasil. A questão é que esses 55% só são devidos por quem ganha mais de 1 milhão de euros por ano. Se nós considerarmos o euro a um valor médio de R$ 5,00, e o euro é mais do que isso, pelo menos hoje, quando você grava esse vídeo, o euro é mais do que isso, mas se nós considerarmos, para arredondar a conta, o euro como valendo R$ 5,00, então alguém que ganhe mais de 5 bilhões de reais por ano é que se sujeita a essa alíquota. Esses 5 milhões de reais por ano equivalem a mais de 416 mil reais por mês. Então, só uma pessoa com salário superior, ou rendimento mensal superior a 416 mil reais por mês, e lembrando que se fez aqui uma consideração bem generosa com relação ao câmbio, que é bem mais alto do que o que se está considerando hoje, mas só para facilitar a conta, só alguém que tivesse rendimento mensal superior a 416 mil reais que pagaria essa alíquota máxima. E a isenção? No imposto de renda austríaco, o limite de isenção, que no Brasil é pouco superior a R$ 1.900, é de 11 mil euros. 11 mil euros, pelo câmbio de 5, dá 55 mil reais por ano, que dividindo por mês, dá R$ 4.583. Então, notem, alguém que no Brasil já é considerado como sujeito à alíquota máxima, se nós considerarmos o câmbio de 5,18, nós chegamos a um valor superior aos R$ 4.600, que no Brasil se sujeita a uma alíquota de 27,5%. Na Europa, essa pessoa ainda seria isenta, pelo menos na Áustria. É um padrão que os países europeus, pelo menos da Europa Ocidental em geral, seguem. Mas notem, voltemos então à nossa pergunta de se a carga tributária no Brasil é alta ou é baixa. Para uma pessoa que tem rendimentos mensais de R$ 4.500, por exemplo, R$ 4.600, R$ 4.700, a carga tributária do Brasil é muito mais alta do que a da Áustria. No Brasil, a pessoa paga 27,5% de imposto, na Áustria não pagaria nada, seria isenta. Mas para uma pessoa que ganha R$ 1 milhão por mês, o imposto de renda no Brasil é muito mais baixo do que na Áustria. Na Áustria, a pessoa pagaria 55% e aqui paga só 27,5%. Então, isso responde à pergunta: a carga tributária no Brasil é alta ou é baixa? Se nós considerarmos só o imposto de renda das pessoas físicas, ela é alta para quem ganha pouco e ela é baixa para quem ganha muito. Não está aqui se fazendo nenhum juízo de valor ideológico, político, de se deve ser assim, se não deve. Quem nos assiste, tire suas próprias conclusões. Fique à vontade para deixá-las aqui nos comentários. Mas, como gosta de repetir meu pai, professor Hugo de Brito Machado, contra fatos não há argumentos, e aqui estão sendo apresentados apenas fatos. As alíquotas dos impostos nos dois países. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e deixar nos comentários o que pensa a respeito dessa e de outras questões e do que gostaria de ver tratado em outros vídeos.
Até lá!